O Plano Safra 2024-2025 foi anunciado no início de julho com aumento no montante total de recursos e redução das taxas de juros para linhas de agricultura familiar. O plano também traz a possibilidade de rebate para produtores de leite e condições especiais para a produção de alimentos como feijão e arroz. Hoje nós vamos entender melhor o Plano Safra, o enquadramento no Pronaf e Pronamp e também aspectos do seguro rural. Eu recebo o coordenador da área de crédito rural e assessor especial da diretoria técnica da Emater RS Ascar, o engenheiro agrônomo Célio Colli, que vai esclarecer as principais dúvidas sobre o Plano Safra 2024-2025. Seja muito bem-vindo, Célio, é um prazer conversar contigo. Um prazer, mais uma vez, para conversarmos um pouco e apresentar essa grande ferramenta aí para a agricultura brasileira, que é o Plano Safra, né? O crédito rural. Com certeza. Então, para a gente começar, uma das principais dúvidas é quanto ao enquadramento do Pronaf. Então, quais produtores podem acessar os créditos do Pronaf? Ok. Então, a gente divide os agricultores em os pronafianos, com renda até 500, renda bruta anual nos últimos 12 meses até 500 mil. De 500 mil a 3 milhões seriam os médios produtores, e acima disso os demais. E dentro do Pronaf, né, do enquadramento até os 500 mil, aí a gente tem o Pronaf normal e o Pronaf B, né, o Pronaf B com renda até 50 mil reais. E aí essa diferença, né, aí que você acaba enquadrando, tendo enquadramento de políticas de crédito diferenciadas, com taxas de juros diferenciadas. Quais são as linhas disponíveis e como os produtores podem acessar essas linhas do Pronaf? O Pronaf são inúmeras linhas, né? A grande questão do Pronaf, que são aqueles produtores com renda até 500 mil reais, é que ela, assim como o agricultor familiar, que ele é bastante heterogêneo, diferenciado, dentro do próprio NAF tem inúmeras linhas de crédito, né? Tem para jovem, tem para mulheres. Uma outra questão muito importante é a questão da habitação rural, né? Que teve um aumento agora dos valores de 70 para 80 mil, mas de uma maneira geral a gente tem linha de custeio e linha de investimento. E aí a gente tem linha de custeio que vão de 2% para produtos aí da sociobiodiversidade, 3% para produtos da cesta básica e até 6% nos demais. Quando a gente está tratando de investimentos, né? Investimentos nós temos aí de 0,5% para os assentados da reforma agrária, os agricultores contemplados do Programa Nacional do Crédito Fundiário, onde a gente vai tendo diferentes escalas e também chegando até a 6% do valor dos investimentos. Então, a importância que o Pronaf tem é que ele tem uma abrangência de público e tem uma abrangência justamente para as diferentes culturas, né? Aquelas que são destinadas aí para a questão da sociobiodiversidade, produção orgânica, 2%, e da cesta básica, produtos da cesta básica, 6%, que inclui arroz, também a parte da produção de leite, né, com 3%, também na parte de melhoramento genético. Então, a gente tem diferentes linhas para atender os públicos, né, os diferentes públicos que são contemplados dentro da agricultura familiar. Então, de uma maneira geral, né, o custeio ele reduziu praticamente em torno de 1%, né, 1% eram 4% para 3%, principalmente aqueles produtos da cesta básica, né, e as demais operações aí da sociobiodiversidade de 3% para 2%, justamente no sentido assim de estar incrementando justamente esses produtos da cesta básica. Uma outra questão também importante na questão da cadeia do leite, que foi a questão do enquadramento, né? Como a gente tinha falado, o Pronaf são aqueles agricultores com renda até 500 mil,
Quando nós temos, por exemplo, produtores que são integrados das cadeias de aves, suínos, a renda deles é a renda líquida que eles recebem na nota. O agricultor, o produtor de leite, né, ele recebia praticamente a nota cheia, e aí os valores, muitas vezes, os produtores que tinham um número X de animais e tal, 10, 15 animais, eles acabavam passando com a renda bruta anual dos 500 mil. Como a nota que acaba chegando para ele era uma nota cheia, uma nota da produção bruta. Então, para justamente contemplar esses produtores, a gente tem um rebate aí de 30% da renda bruta do leite para estar enquadrando esses produtores. E como funciona a questão do acesso, né? Como esses produtores podem obter essas linhas de crédito e esses financiamentos? A Emater, nós temos escritórios em 497 municípios, né? E os escritórios, eles estão abertos, todos os nossos colegas, eles têm todas as informações, né? Logo que saiu o Plano Safra, que foi divulgado aí na quarta-feira da outra semana o Plano Safra, as resoluções do Banco Central, nós, de pronto, assim, a gente atualizou o nosso Sistema Nacional de Crédito, nosso sistema de crédito, né? Que é justamente para a elaboração dos projetos. A gente elaborou todas as nossas informações de campo, né, para todas essas mudanças de taxa de juros, prazos, novas linhas, né, chegarem justamente no dia seguinte para todos os nossos escritórios, porque a partir do lançamento do Plano Safra, nessa virada de chave, os sistemas dos bancos eles ficam disponíveis para encaminhamento dos projetos. E aí os nossos colegas, né, justamente têm todas essas informações para justamente receber os agricultores para estar encaminhando os projetos. Por exemplo, na questão agora, especificamente, tem a questão dos custeios, já para a safra de verão, os investimentos, né, porque muitas vezes os agricultores eles já têm uma demanda, né, uma demanda de custeio para determinados produtos, e tem uma janela, né, para tu estar solicitando, tem a compra dos insumos. Então, toda essa atualização dos 497 municípios e os nossos sistemas foram atualizados justamente para atender esses agricultores. E no caso do Pronamp, como é que ficou o enquadramento e também quais são as linhas disponíveis? O Pronamp, na verdade, ele engloba agricultores com renda de 500 a 3 milhões, com 80% da renda advinda da agropecuária. Então, a gente tem aí um limite com taxa de juros de 8%, para custeio um limite de 1,5 milhão, e investimentos também com um limite de 600 mil, com uma taxa de juros de 8%. Uma outra questão que também acaba enquadrando o médio produtor, que é justamente o Maderfrota Pronamp, né, que ele tem uma taxa de juros de 10,5%, ele sendo enquadrado dentro do Pronamp, mas aí o limite, ele não tem limite, o limite é o limite do bem que ele está financiando. Então, a gente tem feito encaminhado bastante projetos aí para médios produtores, né, que justamente a partir do momento desse aumento da renda, né, até porque os 500 mil reais de renda bruta anual, ele já vem vindo de alguns anos, né? Então, o agricultor ele tem sempre um crescimento que a gente percebe, assim, uma melhoria, né? Talvez não tanto quanto a gente esperava aqui no Rio Grande do Sul, devido a esses 2 ou 3 anos aí de estiagem, e também esse ano passado aí com essa questão de excesso de chuvas, né? Mas de uma maneira, talvez agora a gente vai ter um novo enquadramento, vai ter uma redução, mas é uma política muito importante justamente para fazer com que esse agricultor acesse melhores tecnologias e mais recursos. E no caso dos demais produtores que não se encaixam nem no Pronaf, no Pronamp, como é que fica as linhas que estão disponíveis, né? Como é que eles acessam esses financiamentos do Plano Safra? Os demais produtores, eles podem acessar até 3 milhões de reais para custeio a 12%, né? 12%, e você tem uma linha muito grande de financiamentos. Eu gostaria de destacar aí o Renovagro, né?
que é o antigo ABC, que a gente tem uma taxa de juros aí onde ele pode chegar até 5 milhões, uma taxa de juros de 7%, né? 7% para regeneração de ambientes de recuperação e conservação de áreas degradadas, solos. Então, uma coisa, por exemplo, que a gente tem hoje aí, com esses excessos de chuvas aí do ano passado, é uma linha que pode ser acessada, né, para justamente essa questão de recuperação de solos, a questão de calcário, enfim, com uma taxa de juros justamente bem competitiva aí no mercado, né? E tem uma série de outras linhas, né? A questão de armazenagem, a questão de irrigação, a questão de modernização de frota, onde as taxas de juros elas variam de 8,5%, né, até 12%. Né? E um destaque muito especial aí é a questão como eu tinha falado, a questão do Renovagro e também a questão do programa de armazenagem, né? O programa de armazenagem, a questão dos armazéns, né? Que é uma outra política muito importante que é uma demanda necessária para ampliar a parte de armazenagem de cereais aí no Brasil. Nesse caso do Renova Agro, quais são as práticas sustentáveis que se encaixam, né, para obter esse desconto e como os produtores podem fazer para acessar esse benefício? Da mesma maneira, recuperação de áreas degradadas, correção de solo, né? Correção de solo. E nesse contexto aí também procurar um escritório da Emater, demais empresas, cooperativas, né? As agências financeiras, justamente também no sentido de estar encaminhando esses projetos para os agentes financeiros. Aqui no Rio Grande do Sul, antes mesmo do anúncio do Plano Safra, foram disponibilizadas linhas de crédito com subvenção econômica em forma de desconto para os produtores que foram atingidos pelas enchentes e demais eventos climáticos extremos que nós tivemos neste ano. Como os produtores eles podem obter esses descontos? Nós temos as questões aí da questão das prorrogações que teve, né? Das prorrogações. Nós temos uma pauta que está em andamento aí, que é até o dia 14 de 30/4 até 20/5 aí para serem prorrogadas até para posterior 15/8, né? Então, a partir do 15/8, a gente tem algumas coisas aí nessa questão das renegociações, algumas linhas, algumas questões. A gente teve depois aí a medida provisória 8, a medida do Ministério da Fazenda 835, e depois atualizada no Ministério da Fazenda também 973, que dá um bônus tanto para o Pronaf como para o Pronamp. Isso está aberto até o final do ano, né? Que ele destina aí a questão um rebate de 25 mil na questão do Pronaf, para a questão dos estados, dos municípios de calamidade, 20 mil para emergência. E também a questão do Pronamp. O Pronamp também tem um outro percentual, que é 25%, limitado a 50 mil calamidade e 40 mil emergência. Aonde os agricultores recursos para investimentos, quando o agricultor ele acessa esse recurso, por exemplo, um projeto de 100 mil, no primeiro momento tu tem uma redução aí no Pronaf de 30%, tá? 30%, 70 mil, e toda a incidência de juros e prazos ele incide em cima disso. E no Pronamp da mesma maneira, um projeto de 100 mil, você tem 25% de desconto, no caso, de rebate, e ele incide em cima do restante e todo esse pagamento. Então, nesse caso, nós estamos também encaminhando projetos nos municípios que há necessidade de laudos, né? Porque nesses recursos, nessa portaria do Ministério da Fazenda, ele define que são aquelas propriedades que tiveram perdas na estrutura produtiva de 30%. Na estrutura produtiva, por exemplo, máquinas, equipamentos, solo, galpões, né? Quem teve mais de 30% está apto a acessar esse recurso de investimento, né? Então, isso também nós estamos fazendo, agora com o novo Plano Safra ele continua, né? E ele é incorporado dentro dessa dinâmica. Foi anunciado, junto com o Plano Safra, o incremento de recursos no programa de subvenção do Prêmio do Seguro Rural para o Rio Grande do Sul, em específico devido
à calamidade, aos extremos climáticos. E esses recursos podem chegar, então, aí a 368 milhões de reais. Como os produtores do Rio Grande do Sul podem acessar o programa, né, o PSR? O seguro, ele funciona da seguinte maneira: o agricultor, uma parte desses agricultores que estão amparados, estão dentro do Pronaf, eles têm Proagro. Os demais produtores, por exemplo, pode ser agricultores dentro do Pronaf, eles podem optar pelo seguro. E os médios e os grandes produtores. Ao contratar seguro para a sua produção, junto com um agente, uma empresa, etc., essa empresa remete o projeto para o Ministério da Agricultura, demandando um subsídio ao prêmio. Né? Então, por exemplo, você está contratando para soja, para milho no verão, a um prêmio de 10%. Você pode demandar, junto ao Ministério da Agricultura, um subsídio ao prêmio, a partir do determinado, que é definido pelo município, pelo agente. Nós vamos ter uma subvenção, por exemplo, de 3%. Então, o teu prêmio passa a ser 7%. Então, esses 13% ele passa a ser essa subvenção. O que aconteceu? Em relação, como o Rio Grande do Sul ele tem um determinado volume, uma determinada área de abrangência do seguro rural, a ideia é você colocar mais recursos justamente para subsidiar esse prêmio, para que mais agricultores, né, eles consigam aportar, acessar esse subsídio, né? Ou seja, tu tem uma área maior amparada com o seguro rural. Então, o Proagro, vou ter uma área X% amparada, e a partir do seguro eu consigo ampliar essa minha área, dado que os recursos, às vezes, do seguro rural junto ao mapa, eles eram insuficientes para atender o Brasil inteiro. Né? Então, essa reserva para o Rio Grande do Sul vai acabar ampliando muito a área segurada e, consequentemente, vai ser atrativo para os agricultores contratar seguro, justamente devido a essa questão das incidências, estiagem, excesso de chuva, né? Então, a recomendação é que os agricultores eles acessem, encaminhem as suas propostas para justamente demandar o seguro. O seguro, na verdade, ele passa a ser justamente um insumo, assim como ele utiliza o fertilizante, uma boa semente, o seguro ele vai ter essa garantia da atividade dele. E como ficou a questão do Proagro agora no Plano Safra 2024, 2025 também? O Proagro é o programa, né, que vem sofrendo ajustes, tá? Então, ano passado a gente teve a questão aí dos acionamentos. Então, ou seja, a cada ano a gente está diminuindo até a gente chegar aí no próximo ano com 5 acionamentos em 5 anos. E agora também a gente teve algumas outras, uma outra resolução aí, teve várias resoluções que foram apontando aí sobre a questão das alíquotas, né? Então, ele passou antes, que você tinha o valor até 335 mil, você tinha automaticamente a contratação do Proagro, né? Agora ele passa para 270. Tu tem uma outra questão que é justamente a questão do risco, né? Então, o seguro ele passava a ser, no zoneamento, o risco ele é de 20%, de 30% e 40%. Ou seja, o prêmio ele era independente da janela de plantio desses do 20%, 30% ou 40% de risco. Ele passava a ter o mesmo percentual, a mesma indenização. Agora, quando você está plantando num risco de 30%, você tem uma redução, você passa a ter um acionamento e tal, ter um amparo de 75% do valor da tua indenização. Se tu está plantando num momento assim de 40% de risco, tu passa a ter metade só, tá? Metade da indenização prevista, né? Então, isso aí é uma coisa que define aí sobre a questão da época de plantio, da questão do zoneamento, né? E uma outra resolução que saiu agora bem recentemente, aí junto no Plano Safra, é que antes a gente tinha um prêmio, que é um percentual que eu pagava para o município.
tá? Para o estado, por exemplo, a soja era um percentual para o estado, o milho era um valor para o estado. Agora eu tenho um prêmio regionalizado, eu tenho um prêmio por município e por cultura, né? E aí eu tenho justamente naqueles municípios que eu tenho maior risco, tá? Maior incidência, maior risco, eu tenho um valor maior do prêmio. Então você internaliza essas outras variáveis aí, que é a questão do risco dentro do prêmio. Célio, de uma forma geral, qual a orientação para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil, que têm interesse em acessar as linhas de crédito disponibilizadas pelo Plano Safra? A orientação é que, especificamente nós da Emater, procura um escritório da Emater para elaborar projeto ou para pegar orientações, para fazer verificação da análise de solo, fazer interpretação, orientação de plantio, época, tem a questão do zoneamento, tem uma série de normas, né, que elas estão ficando cada vez mais rígidas, e justamente aquela orientação da utilização de boas práticas, né? Mesmo se ele resolver não fazer, porque muitas vezes o próprio agente financeiro acaba contratando automaticamente as propostas, principalmente na questão do custeio, a orientação é que ele procure um escritório da Emater, a sua cooperativa, os escritórios particulares, para justamente ter orientações sobre toda a questão da dinâmica do plantio, da orientação da parte legal, dos encaminhamentos, justamente visto que reduzir a mitigação aí do risco climático, o risco de erro, por exemplo, de alguma orientação, né? Vou dar um exemplo. Quando você está fazendo quando o recurso sai para o custeio, você definir uma área, aquela área, aquele KML da área, por exemplo, ele acaba sendo encaminhado para o Banco Central, para o sistema do Banco Central, Sicor. O agricultor, ele pode, dentro de um mês, ele pode alterar a área. Não tem problema plantar numa outra área, mas tem que comunicar ao banco que ele substitui aquela área encaminhada para o Sicor. Quando você teve um acionamento, por exemplo, posteriormente uma frustração, um acionamento para Proagro, se você está nesse risco e não encaminhou a mudança de área, automaticamente você não vai ser indenizado, então cria grandes problemas. Tá? Então são pequenos detalhes que acabam fazendo com que você consiga mitigar e ter um menor risco da tua atividade produtiva de maneira geral. Sempre, né, o plantio com orientação. Muito obrigada, Célio, coordenador da área de crédito rural da Emater, por esclarecer todas as dúvidas. Ok, obrigado e ficamos à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada a todos que nos acompanharam. Confira mais notícias sobre agronegócio no portal destaquerural.com.br e nos acompanhe nas redes sociais.